Começando aqui as provas de que o pré-tribulacionismo sempre fez parte da igreja, sempre circulou entre os cristãos. Se você não assistiu à introdução, assista, tá? Lá eu expliquei exatamente do que se trata, o que a gente vai fazer aqui. Então, eu aprofundei um pouco mais, tá? O que eu vou trazer. Só um resumo rápido. É um material, esse material aqui você não encontra em outro canto na internet. Pelo menos eu não encontrei, nem aqui, nem na internet lá de fora. É uma coisa bem exclusiva aqui do canal e que é uma ferramenta contra um dos principais sofismas dos não dispensacionalistas, principalmente dos pós-tribulacionistas. Então, estou trazendo aqui no canal uma série de citações antigas, de citações pré-tribulacionistas antigas, claramente pré-tribulacionistas, tá? Claramente, para que você, pré-tribulacionista, utilize como ferramenta nos seus debates, né? Abra os olhos de quem não tem conhecimento disso daqui. E você, não dispensacionalista, muito influenciado por essa mentira, que está me assistindo, possa refletir, possa repensar, possa fazer uma correção de rota. A primeira citação que eu tenho aqui, as primeiras citações, tá? Eu vou trazer várias desse cara aqui. Várias. Efraim de Nísibis, ou Efraim o Sírio. Já tem coisa dele por aí na internet. Mas eu acho que não é 1% do que eu vou trazer para vocês ao longo dos próximos vídeos. Bom, quem foi Efraim? Efraim, também grafado como Efraim ou Efraim, era conhecido como Efraim o Sírio, ou Efraim de Nísibis, para diferenciá-lo de outros com o mesmo nome. Foi um proeminente autor cristão do século IV, nascido em 306, falecido em 373, nascido em 306, falecido em 373. Eu acho que isso daqui é antes de Margaret MacDonald, né? Era amplamente respeitado por seus contemporâneos e considerado o mais importante e prolífico dos pais sírios de sua época. Suas obras eram tão populares que muitas foram traduzidas do siríaco, sua língua natal, para o grego ainda durante sua vida, o que lhes deu ampla circulação. Muitas dessas obras ainda são utilizadas e reverenciadas até hoje nas igrejas ortodoxas de língua grega. Teologicamente, Efraim era oriental ou sírio, monástico e amilenista. Sua escatologia não literal torna particularmente notável sua defesa do arrebatamento pré-tribulacional. Isso daqui é muito interessante. Isso daqui é muito interessante. Estamos falando de um amilenista. Ou seja, estamos falando de um alegorista. Um alegorista. A escatologia do cara era alegorista. Não era literalista. O cara nem era literalista. Mesmo assim, ele defendia o pré-tribulacionismo. Mesmo assim, defendia o pré-tribulacionismo amilenista. Sua escatologia não literal torna particularmente notável sua defesa do arrebatamento pré-tribulacional. Diante da força avassaladora da teologia da substituição, que sufocava toda a dissidência na igreja, ele manteve-se firme e sustentou um testemunho pré-tribulacional. Então ele bateu de frente com a teologia da substituição. Ele bateu de frente com uma doutrina central do catolicismo romano. Um catolicismo romano recente, muito recente aqui, né? Ele nasce praticamente junto com o catolicismo romano, Efraim.
seja, a teologia da substituição estava explodindo. Estava explodindo. É o momento de explosão mesmo da teologia da substituição. Vamos lá. Primeira citação dele. Primeira citação dele. Aspas. Eis que o reino dos céus está às portas, pronto, para irromper. Mas não queremos ouvir sobre essas coisas. Jamais. Os sinais e prodígios que o Senhor disse que teriam de acontecer, as fomes, os terremotos, os terrores e as nações em convulsão, tudo isso nos parece como um sonho contado a outros. O relato dessas coisas não nos perturba, nem mesmo o espetáculo em si, pois os eleitos serão reunidos antes da tribulação, para que não vejam a confusão. Confusão, caos, é uma palavra que na patrística, tá, entre os pais da igreja, era muito utilizada para se referir à tribulação. Então, na patrística, eventualmente, né, na maioria das vezes, você tem tribulação sendo chamada de confusão, caos, bagunça. Tá? Então ele diz aqui, o relato dessas coisas não nos perturba, nem mesmo o espetáculo em si, pois os eleitos serão reunidos antes da tribulação para que não vejam a confusão e a grande tribulação que virá sobre o mundo ímpio. E a grande tribulação que virá sobre o mundo ímpio. E aqui ele usa uma segunda expressão, grande tribulação. Né? Como que a gente divide hoje? Você tem a tribulação, que são os 7 anos, e a grande tribulação, os 3 anos e meio finais. A estação da colheita agora se aproxima e o fim da era se anuncia. Anjos empunhando foices aguardam o sinal. Temamos, irmãos, pois é a 11ª hora do dia. Mais claro do que isso, impossível. É Margaret MacDonald? É John Nelson Darby aqui? Acho que não, né? Pois é. Pois os eleitos serão reunidos antes da tribulação para que não vejam a confusão e a grande tribulação que virá sobre o mundo ímpio. A estação da colheita agora se aproxima e o fim da era se anuncia. Anjos empunhando foices aguardam o sinal. Temamos, irmãos, pois é a 11ª hora do dia.